Olá, caro leitor do blog fabioprado.net. Na videoaula de hoje eu vou comentar sobre coleta de estatísticas. Eu vou falar rapidamente sobre o assunto, porque se eu for falar tudo sobre o assunto, eu vou passar aqui horas e eu deixo isso para falar nos treinamentos. Treinamento de Performance Tuning, Database Performance Tuning e nos treinamentos de SQL Tuning. Em ambos eu falo de uma forma assim, bem completa sobre coletas de estatísticas, o que são, todos os detalhes sobre o assunto. Aqui eu vou falar rapidamente sobre alguns problemas, né, e algumas considerações importantes sobre o assunto. As estatísticas, elas são subdivididas em estatísticas de objeto e estatísticas de sistema. A maior parte dos profissionais que trabalham com Oracle só conhece as estatísticas de objetos. Então eles quando falam de estatísticas, eles acham que estão falando sobre estatísticas de objetos. Realmente, as estatísticas de objetos são aquelas que mais influenciam na performance dos nossos sistemas, das nossas consultas, dos nossos SQLs, acessando tabelas, objetos do banco de dados. Porém, existem também as estatísticas de sistema. Essa pouca gente conhece. O DBA, principalmente, tem que conhecer essa daqui, né? As estatísticas de objeto, o que elas são? São informações sobre os meus objetos. Então são informações, por exemplo, você tem uma tabela. Quantas linhas ela tem? Quantos blocos ela tem? Quantidade média de bytes por linha, né? Estatísticas de índices, quantas folhas e galhos ele tem, né? Quantos valores distintos, quantos blocos, e assim vai. Então essas informações são importantes para o otimizador, que é um componente do banco de dados, montar um bom plano de execução para otimizar os nossos SQLs, para executar os nossos SQLs com boa performance. As estatísticas têm que estar sempre atualizadas. Existem processos de coleta do Oracle que fazem isso automaticamente, de segunda a sexta, das 10 da noite às 2 da madrugada. E nos finais de semana, começa no sábado, se eu não me engano, às 10 da manhã, ou 2 da tarde, e termina de madrugada, às 6 da madrugada lá no domingo. Então são horários em que o Oracle coleta automaticamente as estatísticas de objetos caso o banco de dados esteja ocioso. Agora, estatísticas de objeto, elas são importantes para montar um bom plano de execução. Por exemplo, o otimizador decide, de acordo com o tamanho da tabela, de acordo com essas estatísticas dos objetos, se ele vai fazer um full table scan ou se ele vai fazer um index scan. Qual índice utilizar, qual método de busca ele utilizar. Então elas são muito importantes para o desempenho dos nossos SQLs. Recentemente, foi semana passada, um ex-aluno entrou em contato comigo por e-mail e me perguntou: Fabio, eu fiz uma migração. Se eu não me engano, ele tinha migrado do Oracle 10G para o 11G. E aí depois dessa migração, ele fez uma migração ou ele fez uma atualização de patch 7. Eu não lembro, acho que foi uma migração. E a gente fez essa migração, depois dessa migração a gente teve problemas de performance. Começamos a ter problemas de performance em todas as consultas do dicionário de dados. E aí a gente fez coleta de estatísticas. Daí eu falei: qual coleta de estatísticas você fez? Ah, essa aqui. Ele me mandou o e-mail, mandou o comando. Eu falei: bom, você fez coleta de estatísticas de objeto. Não basta fazer coleta de estatísticas de objeto. Você tem que fazer também as de sistema e também as do objeto do dicionário de dados. Então eu instruí ele a fazer essas coletas de estatística. E aí são os comandos que eu vou mostrar para vocês agora. Que eu acho muito importante. A maior parte das empresas que não tem um DBA, que não conhece muito sobre o assunto, acabam não fazendo essas coletas de estatística de sistema e do dicionário de dados. E isso influencia negativamente na performance do banco de dados como um todo. Esse meu aluno, eu nunca passei por isso, porque eu já conhecia essas boas práticas. Então todos os bancos que eu administro, eu nunca tive esse tipo de problema. Mas esse meu aluno teve esse problema. E aí eu falei para ele: faça o seguinte, amigo, aluno, faça o seguinte. Coleta estatística de sistema. Vocês estão vendo aí o comandinho aqui, ó, que eu estou selecionando. Gather System Stats. Faça essa ou faça uma com carga de trabalho. O que é fazer uma com carga de trabalho? Que é a que eu mais recomendo. Você pega lá, você sabe que vai ser processada
vamos processar alguma coisa muito grande dentro do banco de dados no horário das 10 horas da manhã. Então vai ter um sistema lá que vai ter muitos usuários efetuando muitas operações que vão demandar muita sobrecarga do banco. Então essa é a hora ideal para você fazer coleta de estatística de sistema. Vai lá e executa esse comando da linha 5 aí do script que vocês estão vendo na tela. Dá um start na coleta. Espera, verificar até as 10h30 o pessoal lá está fazendo operações pesadas. Então chega às 10h30 para a coleta de estatística de sistema. O que é essa coleta de estatística de sistema? São informações sobre a sua máquina, são informações sobre a capacidade do seu hardware, por exemplo, da CPU, de I/O, de leitura em memória, de blocos. Então são um monte de características em relação à tua máquina que podem influenciar na performance dos seus SQLs. Então essas estatísticas de sistema são extremamente importantes também para montar bons planos de execução. E aí aquele aluno não havia feito isso. Depois que ele fez a migração, depois que ele fez uma atualização de versão, é necessário fazer essa coleta. Depois que você trocou o hardware, aumentei memória, troquei o HD, é necessário fazer essa coleta de novo. Você só vai fazer nessas ocasiões. Atualizou o software ou atualizou o hardware. Aí você vai lá e faz uma coleta de estatística de sistema. Além disso, faça uma coleta de estatísticas de objetos fixos do dicionário de dados. Estão aqui, ó. Comando da linha 33. Execute-o também. Eu vou executar esse daqui agora, só para a gente fazer um teste. Vamos ver, ele demora alguns minutos, talvez mais, dependendo do tamanho do seu banco de dados. E aí eu estou esperando aqui ele executar. E aí esse meu aluno que eu dei essa indicação, ele rodou esse comando, fez essa coleta de estatísticas, de sistema, e depois que ele terminou os dois, ele me mandou um e-mail dizendo, putz, agora ficou legal, agora ficou tudo rápido novamente. Então são coisinhas simples, mas que se você não tem conhecimento, você deixa a sua base lenta. Sua base pode ter problemas de performance. É comum ouvir isso, já ouvi isso em várias turmas, vários alunos. Eu fui uma vez dar aula num hospital em São José do Rio Preto, em company, treinamento em company, e o pessoal falou sobre a mesma coisa. E eu falei, provavelmente é isso daqui, coleta de estatística de sistema que vocês não fizeram, coleta de estatísticas de objetos fixos do banco de dados, do dicionário de dados. E aí esses não me deram feedback, eu até instruí eles, mas eles não me deram feedback, mas normalmente é isso. Fez uma atualização, tá ruim, então descubra, saiba o que fazer nessas situações. Então eu estou dando uma dica aqui para vocês agora, que pode te ajudar quando vocês passarem por essa situação. Essas dicas, elas são parte do treinamento Database Performance Tuning, que é um treinamento voltado mais para DBAs, para os DBAs aprenderem a otimizar o banco de dados deles. Então eu terminei aqui a dica. Tem um artigo aqui no meu blog que eu vou mostrar também, que eu falo sobre estatísticas para o otimizador de queries. Então é só jogar lá no meu blog, coletando aqui nesse campinho de pesquisas, que vocês vão chegar nele. Ou vão por essa URL que vocês estão vendo aí selecionada. Então vocês entrando aqui, vocês vão obter mais alguns detalhes sobre coleta de estatísticas de objetos. Eu falei bastante aqui nessa videoaula sobre estatísticas de sistema. Então, bom, por hoje é só. Agradeço a atenção e obrigado. Espero que você continue lendo os artigos e os posts do blog fabioprado.net.